a doutrina que Paulo estabeleceu, que uma mulher deveria ficar calada na igreja, é vergonhoso, é indecente que uma mulher pregue. Primeira carta de Coríntios, capítulo 14, versículo 34. Está escrito, é um mandamento do Senhor que uma mulher não pregue. Ele vai responder na fala dele, se as mulheres não pregam na sua igreja. O Senhor vai responder na sua fala, se as mulheres não pregam. Olhe naquela câmera lá e diga se na igreja de vocês as mulheres não pregam. Enquanto que deixar uma mulher pregar é uma doutrina de Deus ou é uma doutrina de Satanás? Apóstolo Tamara, o que vocês pregam também é evangelho? Primeiro, nós podemos saber o que é evangelho. Sim. Evangelho não é Bíblia. A Bíblia não é evangelho hoje. Esses senhores devem ler o livro do profeta Cacô Filipe, para não vir na televisão para ensinar algumas falsidades. Evangelho é boas novas de salvação. Evangelho é aquilo que Deus diz no presente. Quando Noé estava pregando, a sua mensagem era boas novas, era evangelho. Não era a mensagem de Enoque. Quando Jesus estava pregando, a mensagem de Jesus era o evangelho. Quando Paulo estava pregando, a sua mensagem é evangelho. Evangelho é boas novas de salvação. A Bíblia, um livro que foi escrito há 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, isso não pode ser evangelho hoje. Tá bem, então, o senhor, essa Bíblia já o debate está a ser muito proveitoso. Voltando aqui para o nosso tema de conversa, queremos, diante de tudo isso, dizermos o seguinte: será que as doutrinas nos separam? Pelo facto de não ser bíblico, como disse o apóstolo Tamar. Primeiro, não vou responder. Por isso é que eu perguntei se o que se prega fora da Bíblia se é evangelho. Não é evangelho. Não é evangelho. Se não prega Cristo é evangelho ou não é? É assim, eu estive num programa recentemente e eu afirmo categoricamente: tenho pena dos discípulos do suposto profeta Cacô Filipe. Tenho pena por quê? Por quê? Porque até eu atribuir a designação de profeta é perigoso. Porque profeta ou de apóstolo, autor da palavra, só podes usar este nome se o próprio Senhor, como apareceu a Paulo, te apareceu também e te deu este ministério. Eu não me estou a chamar de apóstolo porque tenho fome, não trabalho, não sou acadêmico, não tenho salário para comer. Sim. Porque até se fosse por mim, eu nem seria apóstolo. Mas como não é minha vontade, foi um chamado divino de Deus. Por isso é que está no livro de Hebreus 5:4, que aqui o jovem citou, e citou mal, porque interpretou mal, muito mal. Nem o contexto, que a nem Bíblia o texto, fala. é pretexto. E ninguém toma para si esta honra. Qual é a honra? Honra de sacerdócio. Sim, que honra. Honra do ofício de anunciar a palavra. Exato. Ninguém toma isso para si, vê. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão foi chamado. Sim, senhora. Não está a te dizer que você tem fome, teve algumas batidas, algumas loucuras, como Cacô Filipe teve loucuras. Sai fora. Entendeu que é o profeta da minha geração. Que é o profeta que, para alguém ser dito como homem de Deus, tem de se ajoelhar nos pés de Cacô Filipe, e Cacô Filipe lhe impôs as mãos e lhe dizer: você é apóstolo. Leia só a primeira carta aos Coríntios 12:28. Deus coloca em primeiro lugar no corpo de Cristo um apóstolo, em segundo lugar um profeta, em terceiro lugar um doutor da palavra, e depois se seguem outros. Quer dizer que um profeta não é maior do que um apóstolo. Como é que um profeta é que vai estabelecer um apóstolo? Compreenda, quem estabelece o ministério é Cristo. Ninguém toma para si sacerdócio se não for escolhido para aquele ofício. Depois, por outra, é preciso compreendermos, assim como na nossa geração surgiu Cacô Filipe como falso profeta para dispersar as ovelhas, porque eles são ovelhas tão dispersas. Sim. Deveriam estar em Cristo, no pasto de Cristo. Porque, João, olha, esta Bíblia, pese embora esteja traduzida em português, não quer com isso dizer que não seja a Bíblia Sagrada. Que citasse o hebraico e o grego. Vamos ouvir o apóstolo. O hebraico e o grego. Que citasse ele, que citasse apóstolo isso. Tamar, eu perguntei se também pregam a Bíblia ou tem outro livro. Desculpa, irmão Sorá, se queria... Sim, pastor. Porque ele citou a questão de cópias. Sim, depois questão de cópias. Ok, depois eu vou passar ao pastor. Queria que o apóstolo falasse também. Sim, a Bíblia, a verdadeira Bíblia, é a palavra de Deus. Mas as Bíblias que os senhores têm são versões, é falsa, porque contém muitos erros de tradução. Vocês usam também essa Bíblia? Nós não usamos essas falsas Bíblias, usamos a versão... O senhor está me atrapalhando, deixa eu falar. Não, estamos num debate de conversa, é normal. Então, a Bíblia...
A Bíblia... A Bíblia... Sim, espera. O apóstolo Casa, vamos deixar o apóstolo. Vamos deixar o apóstolo Deutamar. Pastor, vamos deixar o apóstolo Deutamar falar também. Vamos deixar falar. A Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Todos os livros da Bíblia são inspiração divina que para todos que estão lá em casa compreendendo. Os profetas. Agora, a Bíblia verdadeira hoje, a verdadeira versão é a versão de John Nelson Darby, que é a versão que está em francês. Esta Bíblia que ele tem, está em português. É obra da teologia. Os teólogos são feiticeiros. E como é que podemos adquirir essa Bíblia, Johnson? Qualquer pessoa pode comprar pela internet, em livraria que vende, na língua francesa. Também pode-se usar a Bíblia na versão espanhola, Reina Valéria. Bem, fica à vontade. A teologia é uma ciência que teve origem no inferno. Nós não podemos estudar Deus, nem a sua palavra. Como eu disse, é Deus ele mesmo quem revela a sua palavra a quem ele quer. E a Bíblia que eles têm diz que Deus revela a sua palavra somente aos seus servos, os profetas. Se um teólogo é um feiticeiro, a obra de um teólogo, um filho de Deus não pode usar. E quando ele volta de novo para Hebreus 5,4, eu citei corretamente. Ninguém pode tomar para si esta honra de estar no sacerdócio. O Senhor está no sacerdócio como apóstolo. O Senhor está no sacerdócio como pastor. Mas aí onde o Senhor leu, mesmo nessa falsa Bíblia diz, ninguém pode tomar para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados por Deus como Arão. Como que Arão foi chamado? O senhor me atrapalhando de novo. Vamos só deixar... Você não pode me interromper. Apóstolo Casamaior, vamos só deixar o apóstolo aqui terminar. Ninguém pode tomar para si esta honra. Esta honra está no sacerdócio. É ser pastor, é ser apóstolo, é ser evangelista, é ser doutor. Alguém que está no sacerdócio não pode tomar para si esta honra de estar no sacerdócio. É isso que diz lá. A não ser aqueles que foram chamados como Arão. Eu pergunto para as pessoas que estão em casa, já que eles não vão responder. Ele já disse que não vai responder. Como que Arão foi chamado? Arão foi chamado por meio de Moisés. Você foi chamado por meio de um profeta? Porque o Baruque, o filho de Nerias, foi chamado para o sacerdócio por meio de Jeremias. Agora veja. Agora veja. O senhor está me atrapalhando de novo. O senhor tem problema de compreensão. Não é possível. Pedro, Tiago, todos aqueles do tempo de Jesus, entre os 70 discípulos de Jesus de Mateus capítulo 10, foram chamados por quem? Foram chamados por Jesus, o profeta mensageiro. Jesus disse, eu vos escolhi os 12. E depois Jesus escolhe 70 discípulos. Quem foi que escolheu Tito, Timóteo, Silvano, Agabo, Silas e Barnabé? Foi Paulo, o profeta mensageiro. Quem foi que escolheu Filipe e Melâncto? Foi Lutero, o profeta mensageiro. Levíticos... Senhor, se o senhor entrar nesse assunto, eu vou derrubar todos os seus argumentos. Não, nós estamos num debate. E normalmente, sempre que haver um contraditor, alguém pode responder. Eles podem trocar. Mas sabe uma coisa? Mas seria bom. Não, pode falar, porque daqui a pouco o pastor Cassoma também. Levíticos capítulo 8. Levíticos capítulo 9. Diz que Moisés estabeleceu o sacerdócio. Esta Bíblia mostra que é um profeta quem estabelece o sacerdócio. O sacerdócio do Antigo Testamento. São os 4 ministérios de Efésios 4:11. E Paulo é o profeta mensageiro. Mas havia os profetas da igreja, como Agabo. Havia os profetas da Antioquia. Eles não eram profetas como Paulo. Paulo era o profeta mensageiro. Quando você não diz que Paulo era um profeta mensageiro? Profeta significa porta-voz. Profeta é porta-voz de Deus. Será que Paulo não era o porta-voz de Deus no seu tempo? O que precisava para Paulo ser um profeta? Paulo foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo a caminho de Damasco, enviado como seu profeta, como seu porta-voz, para levar o evangelho às nações. Paulo tinha uma mensagem, como Moisés. Colocou a sua mensagem nas suas 14 cartas. Paulo tinha a revelação de Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 1:8, se mesmo o anjo do céu pregar diferente do que eu já tenho pregado, seja maldito, porque eu, Paulo, recebi a revelação de Jesus Cristo. No tempo de Paulo, tudo que as outras pessoas pregavam, que não estavam de acordo com a mensagem de Paulo, era heresia, era fanatismo, e tudo aquilo levava as pessoas para o inferno. Somente Paulo tinha as palavras de vida eterna. Por isso que Paulo disse em Romanos 2,16, quando Deus vem julgar o segredo dos homens, não será julgado de acordo com a Bíblia, serão julgados de acordo com o evangelho que eu vos tenho pregado. Paulo disse em 1 carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2, que eles foram salvos de acordo com o evangelho que Paulo tinha pregado. Paulo diz na segunda carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 10, que a verdade de Cristo estava nele, Paulo. Não estava na Bíblia. Estava nele, Paulo. E quando a senhora me interrogou,
para perguntar se nós pregamos coisas fora da Bíblia, como você quer dizer. Quando Jesus veio aqui na terra, ele pregava coisas que não estavam na Bíblia dos judeus. De Gênesis a Malaquias. Jesus poderia dizer, aquele que vos bater na face direita, oferece à esquerda. Onde é que estava escrito na Bíblia essas palavras de Jesus? Jesus trouxe uma nova doutrina. Jesus poderia dizer, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Onde que estava escrito isso na Bíblia? Qual é o livro da Bíblia que diz essas coisas? Jesus, o legislador da palavra. Agora, esse mesmo Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 23, sua Bíblia tem. Mateus capítulo 23, tem? Falsa, não sei se é falsa. Mas ela tem, mesmo a falsa tem. Então a falsa não pode carregar coisa verdadeira. 23, Jesus não Cristo se contradizer. Diz, eis que envio-vos profetas. Em Lucas 11:49, Jesus Cristo diz, enviarei-vos profetas. Jesus Cristo cumpre as suas promessas. Esses senhores hoje não querem um profeta. Eles querem a Bíblia, que é o livro dos profetas já mortos. Mas o Deus vivo está aqui. E quero concluir para dizer, não há uma verdadeira doutrina hoje fora da mensagem do profeta Cacó Filipe, porque só um profeta mensageiro pode criar uma doutrina sobre a terra. Pastor Cassoma, sim, tem a palavra. Muito obrigado. Eu quero dirigir uma palavra aos caros ouvintes, partindo do pressuposto que existe crer. E quando a gente crê, é porque temos que seguir uma linha orientadora, a Bíblia Sagrada. Agora, não é estranho, e eu hoje é um grande privilégio, mais um grande privilégio, perante um falso profeta. Sim. Eu sinto-me bem, porque só a gente lê. Uma coisa é ouvir mesmo assim ele a falar falso profeta. E conturpando a Bíblia. E falar muito. Por exemplo, eu estava querendo perguntar nele. As perguntas que ele faz, não ouvi aqui falar nenhuma palavra grega, nem hebraico. Quando diz que não houve, isso é cópia. E quando cita aquela versão, e quando diz assim que a Bíblia é sagrada, a palavra Bíblia não é sagrada. A palavra Bíblia vem da palavra biblion, que é coleção de livros. Agora, dentro da própria Bíblia, que é oráculos, nós não encontramos nenhuma palavra Bíblia. Encontramos martelo, rolo, palavra sagrada, espada de Deus, o prumo de Deus. Quando fala da palavra profeta, queria que citasse pelo menos na própria palavra hebraica ou grega. O que significa a palavra profeta? Veio da palavra grega profete, que quer dizer sagacidade. O que é sagacidade? Um homem puro, um homem que as suas palavras não falham. E é triste ficar perante, é triste ouvir isso, que até vamos ter que orar a Deus para que as mentes ficam sãs. E aliás, também isso já deve dar muito tempo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5, diz assim, são homens corruptos, de entendimento privados da verdade. Quando o homem está privado da verdade, não, até nem perdemos tempo. Às vezes está privado da verdade. Quando está privado da verdade, o que? Já houve também. Não é estranho. Colega, eu vi aquele colega aqui, como que já houve e haverá ainda. Porque os falsos profetas, eles trazem a mente conturpada, a mente contaminada. Por quê? Porque a sua ação existe. Ações, existe aquilo que fica escrito. As ações vêm quando? Quando que a gente podemos comparar com uma ação diabólica? Temos ação diabólica do mundo, como essa, mente conturpada. Temos aqui ação diabólica no mundo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Temos ação diabólica contra a própria igreja. A igreja, não se diz as igrejas, não existe as igrejas. Igreja é só uma, corpo de Cristo. É ação contra a igreja. Mateus capítulo 13, 25. Assim diz, contra a palavra de Deus. Isso é blasfêmia. Contra a palavra de Deus. Todas as pessoas têm a sua interpretação a partir do que? Septuaginta, a partir da linguagem. E temos o grego, temos o hebraico. Qual é o problema que existe? Se nem no hebraico, nem já na talascópia, o Filipe, onde? Mostra a tal Bíblia hebraico, não existe. Tem rolos, não existe. Temos agora o quê? O descuido de pregar a palavra. Coitado, é uma ovelha perdida. Descuidou, não pegou a palavra. E esses que estão a seguir são ovelhas perdidas.
E por isso mesmo é que nós temos que saber a lei da hermenêutica da interpretação da palavra. Porque eles estão a seguir ali, que o colega disse aqui, estão a seguir o quê? Uma pessoa que tem uma mente frustrada. Então temos descuido de pregar. Mateus 13, 25. E o que se afasta-se da hermenêutica? Afastar-se da hermenêutica. Vês tantas citações que faz. Mas experimenta dizer assim, olha, o Filipe está ali. E, aliás, tudo que está citado, os apóstolos, profetas, falaram tal na Bíblia. Moisés está, Paulo está, Tiago está, Arão está na Bíblia. Está na Bíblia. Cacô Filipe está onde? Até o ouvinte falou muito bem, até o ouvinte que talvez, quando se fala porque são teólogo, já é o que é teologia? Queríamos entender, pastor Kassoma, teologia. Para muitas denominações religiosas, teologia é considerado algo do diabo. Teologia, a própria palavra é assim, teo, é Deus, logia, é estudo. Não se deve que é estudar Deus, é estudo acerca de Deus. Não é estudar Deus, não. E aprenda já isso. Sabe já hoje aqui, não é que dizes que teologia é estudar Deus. Ninguém estuda Deus. Teologia é Deus, logia é estudo. É estudo acerca de Deus. Quando você fala o seu nome de Deus, você está falando teologia, é teologia. É acerca de Deus. E toda pessoa que pega a Bíblia, está a falar o nome de Deus, ele está a exercer a questão de teologia. Está a falar de Deus. É bom aprender isso. Olha, eu vou aqui rapidamente dar algumas mensagens antes de nós ouvirmos o Camba Diame, que chegou aqui para cantar para nós. Olha, deixa eu ler aqui algumas mensagens, não é? Aqui está o Bedningo Damião Mazive. Está a dizer assim, muita maturidade no pastor. Olha, o Maurizano, eu acho que é brasileiro, diz teologia é uma ciência que tem origem do inferno. O irmão Vuzi também disse que meu apóstolo Deutamar é um mensageiro de Cristo. O irmão Miguel Filipe da Costa disse que o Cacô Filipe está em Mateus, deixa-me ver, está em Mateus 25, versículo 6. Então, nós estamos aqui nesse irmão, deixa-me aqui ver as mensagens dos nossos irmãos. Irmã Luísa Caetano também está conosco, está acompanhando o programa. Isso não é meu irmão, né? Irmão do Oase é charado, pastor. Irmão do Oase está a falar. O pastor Kassoma não está a falar coisas com sentido. Olha, irmã Jandira está a dizer, teologia não. Nós daqui a pouco vamos voltar para começarmos a falar de novo. Você que está aí do outro lado, eu vou continuar a ler aqui as vossas mensagens. Espero que vocês gostem. Vão comentando se estão gostando do programa, se estão gostando do tema de hoje. Nós continuamos aqui a fazer o programa porque vocês estão aí do outro lado a nos darem garra. E isso é muito importante. É o que a gente precisa nesse momento. Aleluia! É verdade. Deus é bom e maravilhoso. Quem está aí do outro lado também é o Quito Kaleque. Amém, apóstolo de Ubar. Eu estou a ler as mensagens de todos aqueles. O Figueiredo Cadeado disse, será que a nota falsa não leva a fotografia do presidente verdadeiro? Então está aqui a irmã Leucivane, disse, Deus abençoe muito o debate, estou a gostar, que o Senhor vos abençoe. Olha que o Brasil está aqui presente hoje, hein? Na Calumana TV. A maioria das mensagens aqui do Brasil, né? Acompanharem aqui o apóstolo Deutamar. É verdade, estamos aqui, as nossas linhas estão abertas, 939-180395 é o número para vocês ligarem, queremos ouvir aqui o vosso conhecimento. Podemos ouvir mais alguém? Alô, boa noite. Está sim, boa noite. Com quem temos o prazer de falar? Cardoso João. Cardoso João, está a gostar do tema? Sim, estou a gostar do tema, estou a gostar do programa desde o princípio e também com o desenvolver dos Você não é moconterra, ou é? Sou sim, sou angolano. Amém. Não é de Cabinda, não? Não, também não sou de Cabinda. Já queria ocupar a irmã à força, meu Deus, não deu certo. Está gostando do tema? Qual é a tua contribuição para hoje? Sim, a minha contribuição. Primeiramente, eu não sou alguém religioso. Eu há muito tempo que me cansei com a religião. Porque eu vejo que na religião há muita falsidade. Nem na religião onde as nossas irmãs deveriam aprender a palavra, mas onde muitas das vezes perdem a virgindade, pastores enganadores,
há muita falsidade na religião. Mas chamou uma atenção ali que o pastor César disse que teologia é o estudo acerca de Deus. Se teo é Deus, teologia é estudo. Como não vai ser estudo de Deus? Quando falamos de geologia, né, é o estudo do solo. Quando falamos de biologia, é o estudo da vida, não é um estudo acerca da vida. Então, como é que alguém vem nos dizer agora que teologia é estudo acerca de Deus, não é estudo de Deus? Penso que o pastor deveria rever, se calhar esqueceu alguma matéria em atraso. Há uma questão que foi colocada aí, que o apóstolo Casa Maior estava lendo em Hebreu, quando mostrou como é que as pessoas foram... Como é que alguém se tornou que nem deveria ser arrogante? Mas no final há a passagem que diz, assim como Arão foi chamado. E eu lendo, também estou me perguntando como é que chamaram Arão? Será que o apóstolo Casa Maior pode nos responder como é que Arão foi chamado? É a minha contribuição. Muito obrigada, mano. Está a gostar do tema? Continua a nos acompanhar. Já identificou amigos, não é? Alô? Caiu a chamada. Apóstolo Casa Maior, foi a pergunta para si. Onde que Arão foi chamado? A pergunta que deixou aqui o apóstolo Deutamar. Antes, por insistência e porque para satisfazer a necessidade da sã doutrina para o nosso caro ouvinte, antes que eu vá para responder essa pergunta, vou primeiro só trazer um esclarecimento à luz da palavra para aquele irmão que é brasileiro, que infelizmente creio que seja servo também da doutrina satânica de Cacó Filipe, quando ele diz que o nome então, nós ou estamos o diante chamado... de acusações, porque não, aqui o nome... o apóstolo Deutamar também diz que a maioria das denominações são falsas. Compreendamos com verdade e não não por tiver na emoção, Bíblia. não por ilusão. Na Temos de ir para o texto que ele citou. Exato. E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Primeiro, os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tem uma sequência de factos. Claro. Assim, começamos do princípio até Deuteronômio, tem uma sequência de factos, tipo uma história corrida. Mas depois vamos encontrar outros livros que já não é uma sequência de facto, mas é acontecimentos em lugares diferentes, mas que convergem depois para a verdade de quem é Jesus. Agora, em Mateus 25, 6, que foi citado naquele comentário, não primeiro, encontro. não nos remete a Cacó Filipe, nos remete a Jesus, que é o noivo das noivas, ou noivo da noiva, que é o noivo da igreja, que é a noiva, que ele está a dizer em parábola. Parábola é como se fosse um silogismo. O que é silogismo? É uma palavra que tem uma interpretação quando explicada. O provérbio também são palavras que nos remetem a uma verdade que não estará oculta, mas a palavra, o provérbio traz um entendimento que deve ser compreendido. E aqui em Mateus 5, 6, não fala de Cacó Filipe, fala assim: nós estamos na terra, a interpretação é essa, estamos aqui na terra. Eu e o pastor somos servos de Deus e filhos de Cristo. Quem segue Cacó Filipe é criatura de Deus, não é filho de Deus. E a Nova Jerusalém não é para as criaturas de Deus, é para os filhos de Deus. Então Deus vai levar os filhos, não as criaturas. Os criaturas vão ficar no plano terreno e vão ser destruídos. Logo, aqui fala, estamos aqui na terra a vivermos. E a Bíblia diz que para não nos promiscuirmos com as coisas deste mundo, para que quando o Senhor vos chegar, não nos encontre como uma virgem imprudente, que ainda fomos espreitar no mundo e depois o Senhor, quando chegou para levar a noiva, nos encontrou despreparado. Porque a Bíblia diz que nem a hora, nem um ano, nem um mês, nem um dia foi revelado aos homens. O Senhor, quando chegar, virá como um ladrão. Ninguém sabe a hora, o dia, o momento. Logo, ele aqui fala de nós permanecermos em Cristo até que o noivo vem para buscar a sua igreja. Não está a falar do noivo aqui, o noivo nem é Cacó Filipe. E se o Cacó Filipe ensinou isso, a igreja ensinou mentira. Vê o contexto. O contexto é parábola das 10 virgens. Vai para baixo. No princípio. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Vê, semelhante. Que tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do esposo. Quer dizer, continuamos seguindo Jesus, andando com Jesus. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. E as loucas, tomando as suas lamparinas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lamparinas. E tardando o esposo, enquanto aguardamos. Temos que manter fiel.
tosquenejaram, todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo. Sai ao encontro. Está a dizer que Jesus virá no momento que ninguém espera. É melhor que nos permanecemos a servir a Deus. Não está a falar que o esposo seja Cacó Filipe. Lamento, minha irmã brasileira, onde você esteve, o irmão que escreveu isso. Lamento que como homens como este, que servem Cacó Filipe, estão a desviar várias nações. E é para dizer que a doutrina de Satanás, o diabo tem muita força. Desde sempre a mentira sempre tem muita força. Maior, já leu o livro do Cacó Filipe? Não vou ler. Coisas satânicas eu não leio. Eu não posso ler coisas satânicas. Porque eu tenho uma Bíblia para ler. Tenho de me engajar a ler a Bíblia. Também não existe. Se tivesse, ele traria. Depois, para dizer outra coisa. A pergunta que o amado me pergunta. Desculpa pela repetição. Ficou assim. Ele perguntou o seguinte. Me fala sobre quem chamou Arão. Vamos começar do princípio. Deus profetiza a Abrão. Abrão, o seu povo será escravizado na terra estrangeira. Ok, uma profecia que Deus falou lá no princípio. Abraão, nasceu Isaac, nasceu Jacó. Jacó nasceu os 12. E o penúltimo filho de Jacó foi no Egito como rei. Deus pegou, agitou o coração dos irmãos, por causa das profecias que José teve, lhe levaram como escravo no Egito. Para quê? Para começar o cumprimento da profecia que Deus falou a Abraão. Já vais falar, apóstolo, Casa Maior. Vou dar a palavra ao apóstolo. Não, mas ainda não terminei a resposta. Sim, depois nós vamos voltar por causa do tempo. Ainda não ouviu a conclusão. É melhor se calhar Tá bom, concluir. pode terminar. Então, estando José lá no Egito, o povo cresceu, cumpriu-se a profecia. Logo, o que acontece? Este José, que vai para o Egito, cumpre a profecia, o povo cresce lá, se torna escravo. O povo começou a clamar, a orar, a pedir por socorro de Jeová. Êxodo 3,14. Então Deus levanta quem? Moisés. Enquanto Moisés pastava as ovelhas do seu sogro Jetro, veio o Senhor numa salsa ardente e começou a falar com Moisés. Está escrito. Moisés, eu apareci a ti porque o meu povo que está no Egito está a ser escravizado. Vou te enviar para lá. Vais falar, claro, eu falo eloquentemente porque Deus me deu uma fala fácil. Mas Moisés tinha a língua presa. Noutra tradução, era gago. Se devemos entender assim. Então, como é que eu vou falar para aquela gente toda? Ele vai me acreditar? Eles vão acreditar? Não se preocupa, para te ajudar, vou mandar teu irmão quem? Arão. Arão surge para ajudar o profeta. Mas quando Arão e Miriam se levantaram contra o profeta Moisés, Deus lhe falou, você não são profeta. Meu único profeta é Moisés. Com quem eu falo face a face? Moisés. Logo compreendamos que, com a verdade seja dita, o chamado de Arão não é superior a Moisés, mas ele veio para ajudar. Numa situação que Moisés, na intimidade que tem com Deus, fala com Deus. Agora, não vamos dizer aqui... E Deus é soberano. Pelo amor de Deus. Vamos agora falar com o apóstolo Deutamar. Toma a palavra, por favor. Vamos deixar ele falar. Tinha tempo? Sim. Como que ele foi chamado? Porque aqui o Hebreus 5:4 diz que Arão foi chamado. Deus disse a Moisés, aí vem Arão teu irmão. Como foi que Deus estabeleceu Arão? Por meio de um profeta. É isso que eles vão ter que vamos responder. trocar. Apóstolo Casa Maior, por trocar o microfone, acho que não está a se ouvir. Então, isso que ele tem que responder. Se lá na igreja a qual o pastor pertence, que é a Assembleia dos Deuses, e a igreja que ele pertence, se as mulheres pregam lá, porque essa doutrina é satânica, não existe essa doutrina na Bíblia, mas as mulheres estão no púlpito pregando no sacerdócio. Ele também deve dizer aonde é que está a chave do céu, porque a chave do céu passa de mão em mão, em profeta em profeta. E ele disse aqui que Moisés era único lá, porque em cada tempo Deus tem um único profeta. E nesse tempo é o profeta Cacó Filipe. Se não é Cacó Filipe, eu quero para todas as nações? Para todas as nações. Para todos os brasileiros, angolanos, americanos, europeus. Eles vão responder naquela câmara lá. Se não é Cacó Filipe. Quem é o profeta de Deus hoje? Porque em cada tempo Deus tem um único profeta sobre a terra. Apóstolo Cacó, pode responder a pergunta dele? Mas deixa eu concluir, ele responde depois. Eu queria que... Vai pegar o teu raciocínio. Temos alguém em linha? Alô, boa noite. Alô, boa noite. Quem está em linha nessa noite? Boa noite. Aqui fala Jandira Lelo. Jandira Lelo? Sim. É minha conterra de Cabinda, pois não? Com certeza. Ai, tá gostando do tema?
Estou a gostar. Pode deixar aqui a tua sugestão. Sim, eu estou a acompanhar o programa. Estou a notar que os senhores, o pastor e o outro apóstolo, não estão a deixar o apóstolo Dr. Mara falar. Seria bom se eles também dessem oportunidade ao apóstolo se exprimir, falar o que ele tem para falar. Porque sendo duas pessoas contra uma pessoa, não fica nada bem. Não, quando eles a falarem, o apóstolo fica com toda a paciência, tem toda a paciência em poder ouvi-los. Mas quando é o apóstolo a falar, é o contrário. Ok. Nós aqui no nosso programa, em qualquer programa de televisão ou rádio, quando nós demos uma pergunta, quando um está a falar, um tem direito de responder, é contra a pergunta. Se um está a falar algo que o outro não concorda, são livres. Eu sou apresentadora e são livres. Como vocês estão a notar, eu também estou a controlar aqui os minutos. Tem vezes que o apóstolo Deutamar está a fazer perguntas e eles querem responder. E ele não deixa. Mas nossos temas de debates de conversa têm sido assim. Por isso é que é uma mesa redonda. Mas estamos a acompanhar o programa, nós ainda temos 40 minutos, ainda vamos acompanhar. O apóstolo Deutamar ainda vai falar, né? Se ele fizer uma pergunta, os outros são livres de responderem e se defenderem. Então, nós estamos aqui, continuam a acompanhar o Lelo. Mano Lelo. É isso. E eu ainda tenho uma questão. Pode deixar a sua questão. Sim, eu gostaria de saber dos senhores, se eles estivessem no tempo de Jesus Cristo, se eles poderiam crer em Jesus. Essa é a questão que eu tenho para dizer. Se estivessem no tempo de Jesus Cristo, não percebi. Se os senhores estivessem naquele tempo de Jesus Cristo, sim, se eles poderiam crer em Jesus naquele momento, ou fariam parte daquele povo que disse crucifica-o? Percebemos a tua questão. Ok. Muito obrigada. Jadira, continua do outro lado a nos acompanhar. Muito obrigada pelo carinho da audiência. Tá bom. Obrigada. Te amo, tá? E vamos aqui continuar. Apóstolo Deutamar, eu acho que as pessoas estão se confundindo pelo facto dele ser assim tão calminho a explicar, né? Vamos dar a palavra aqui ao apóstolo Deutamar. Eu estava a perguntar, o único apóstolo para as nações é o Cacô Filipe. O único profeta, como ele disse, no tempo de Moisés, o Datão, o Corá e Abirão e outros queriam ser profeta. Mas Deus disse que o profeta mensageiro era só Moisés. Claro que havia outros homens, como Arão, que tinha o ministério de profeta menor. E tinha homens e mulheres com dom de profecia, que é Efésios 4:11. Efésios 4:11 não é profeta mensageiro. Paulo é o profeta mensageiro de Efésios 4:11. Mas a pergunta que eles vão ter que responder, eu vou lá para Mateus 25:6. E eu queria que esse... Se você não está deixando eles responderem? Eles vão responder no tempo deles, assim como eu vou responder no meu tempo. Agora, eu não consigo falar com alguém falando junto comigo. Eu falo e depois eles respondem. Eles falam e depois eu respondo. As mulheres pregadoras estão nas igrejas deles pregando. Eles têm que responder se essa doutrina dos apóstolos, porque está escrito em Atos capítulo 2, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos não tinham doutrina de mulher pregando, não tem nada da Assembleia dos Deuses. Na igreja... No Novo Testamento também não tem nenhuma mulher que levou a mensagem sobre Cristo? Eu desafio os dois aqui a olhar naquela câmera lá e mostrar onde é que no Novo Testamento houve a mulher no sacerdócio. Se eles mostrar pela Bíblia, eu fico em silêncio. Mas eles não podem vir com falsidades aqui, porque eu conheço a Bíblia. Mas vamos lá. Mateus 25:6. E eu gostaria que esse programa fosse 4, 5 horas, para me derrubar cada argumento deles aqui. Mas vamos lá. Mateus 25:6. O senhor, quando diz que Cacô Filipe é o noivo, o senhor viu isso aonde? Eu que vou lhe dar o tempo para o senhor responder. Está vendo? Agora eu dei o tempo para ele responder, ele não quer responder. Porque é uma mentira. Você não pode dizer uma mentira. Você não pode vir na televisão para afirmar diante das câmeras, aonde o mundo inteiro vai ver, que Cacô Filipe disse que ele é o noivo. Um discípulo do profeta Cacô Filipe nunca disse isso. Cacô Filipe nunca disse isso. E você não pode vir aqui, porque esta Bíblia diz que levantar falso testemunho é um pecado. E a mentira é um pecado. E o pai da mentira é o diabo. O senhor não pode mentir aqui. Mateus 25:6 é o ministério do profeta Cacô Filipe. A voz que clama no deserto. É uma mensagem. Assim como Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 3 diz que João Batista era a voz que clamava no deserto de Isaías 40, versículo 3. Isaías capítulo 40, versículo 3 diz que uma voz clamaria no deserto. E quando perguntaram, João Batista, quem és tu? Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 3, João Batista diz, eu sou a voz do que clama no deserto.
A voz era um profeta com uma mensagem. A voz da meia-noite, de Mateus 25:6, é um profeta com uma mensagem. A voz do deserto, quem era? Não era uma Bíblia, não era uma igreja, não era uma teologia, não era uma mulher pregadora. Era um profeta com uma mensagem. A voz de Mateus 25:6, que clama à meia-noite. A meia-noite, para os senhores que não sabem, trata-se da África. A meia-noite é a África, é os negros. Deus reservou um tempo para tratar com a raça negra. Então vocês não podem vir aqui dizer alguns achismos. O profeta Cacô Filipe é o clamor de Mateus 25:6. Esta mensagem veio para despertar, acordar os filhos de Deus que estavam dormindo dentro das igrejas católicas, dentro das igrejas protestantes, dentro das igrejas evangélicas, dentro das igrejas da Assembleia dos Deuses, que não é só uma Assembleia dos Deuses. A Assembleia dos Deuses começou no Brasil. Aplicativo Profeta Cacô Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Cacô Filipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacô Filipe Oficial é para você.